redação, meu nome é Bento Moraes e hoje nós vamos falar sobre redação descritiva de objeto. Não custa lembrar quais são os 3 tipos de descrição, certo? Então vamos começar com a descrição objetiva, que é aquela que é exata e precisa do objeto, certo? Então a gente descreve o objeto tal como nós o enxergamos e como uma outra pessoa também o enxerga, tá? Sem inventar nada. Essa descrição tem maior aproximação da realidade, ou seja, a gente não fica inventando nesse aspecto características que o objeto não tem. Então a gente usa a realidade, descreve o objeto como ele realmente é. Por exemplo, eu posso pegar essa bola de tênis e dizer que ela é do tamanho de uma laranja, né? Uma outra pessoa não vai dizer que ela é grande, do tamanho de uma bola de basquete, porque não condiz com a realidade, certo? Nós fazemos descrição de aspectos físicos, ou seja, do que é feito esse objeto, qual é o tamanho dele, qual é a textura dele. Então são aspectos que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar e que a gente consegue identificar de um objeto. Essas descrições, utilizam uma linguagem clara, direta e realista. Ou seja, não tem rodeios, a gente fala o objeto como ele realmente é de forma direta e como ele é na realidade, tá? Sem ficar fantasiando, por exemplo. Na descrição subjetiva, nós utilizamos uma linguagem simbólica ou metafórica, né? Nós podemos dizer o que aquele objeto simboliza para a gente, né? Se ele representa alguma outra coisa além do que ele é. Ou metafórica, quando a gente quer compará-lo a alguma outra coisa que o lembre, né? Por exemplo, eu posso dizer que uma bola de tênis é como se fosse uma batata quente que ninguém quer segurar, né? Porque os jogadores ficam batendo para lá e para cá, como se fosse uma batata quente. Enfim, é o que eu acho, né? E descrição subjetiva é isso, é o que eu penso. Essa descrição confere um cunho pessoal ao objeto descrito, ou seja, é a sua opinião que conta, é aquilo que você pensa, é aquilo que você acha do objeto, tá bom? Descrição de aspectos emocionais, ou seja, eu posso muito bem dizer o que determinado objeto representa para mim, se ele me traz memórias boas ou ruins, se ele é muito importante para mim, por que ele é importante para mim? Porque eu ganhei numa data especial, de uma pessoa especial, por exemplo, né? Então são essas descrições que vão tornar o texto mais interessante, porque além das características físicas, da descrição objetiva, eu trago a minha opinião e o meu pensamento sobre determinado objeto para o texto. Na descrição sensorial, a gente vê que são descrições que provocam sensações no leitor, tá? Explora os diversos sentidos do leitor durante a leitura do texto, por exemplo. Então, nas características visuais, a gente vai falar sobre a cor do objeto, nós vamos falar o que a gente consegue ver, né? Se é grande, se é pequeno, se for uma roupa, se o tecido é florido, floreado, se for um objeto, a gente vai dizer que é uma toalha redonda, que é uma toalha pequena, por exemplo, que é uma toalha de rosto, enfim, né? Nas características auditivas, nós vamos dizer se esse determinado objeto faz algum barulho, se ele é silencioso, se ele faz algum ruído, né? De repente é um relógio de parede, é um rádio, é um aparelho celular, dependendo do objeto, né? Se é um brinquedo, enfim, vai fazer algum barulho, por exemplo. Nas características olfativas, a gente vai dizer se ele tem algum cheiro, né? Se o cheiro é agradável, se o cheiro é ruim, se causa náuseas, vontade de vomitar, se é horrível, se é maravilhoso. Então, se for um livro, por exemplo, geralmente um livro novo ele tem um cheiro muito agradável, né? Se for uma roupa, ela vai ter cheiro de roupa nova, ou vai ter cheiro de algum perfume, vai ter cheiro de amaciante, por exemplo, Depende do objeto. Nas características táteis, a gente vai dizer que é quando a gente toca no objeto, por exemplo, se ele é duro, se ele é áspero, se for um tecido, se ele é macio, Se o objeto é frio, se é quente, se o tecido é rugoso, se o objeto é grudento, se ele é liso, enfim, são as características que a gente consegue identificar quando a gente toca no objeto, tá bom? Então são essas características que vão trazer muito mais informações para o texto e deixar ele mais interessante, tá bom?
Então vejamos como é que a gente faz uma boa descrição de objeto, por exemplo. Isso aqui é basicamente um resumo do que a gente viu anteriormente, tá bom? Você vai dizer o formato do objeto, se é redondo, se é triangular, né? Se é quadrado, enfim. As dimensões do objeto, se é grande, se é pequeno, se é alto, se é baixo, né? Se é fino, se é grosso. O material de sua composição, ou seja, do que ele é feito? É feito de tecido? Qual tecido? É feito de plástico? Como é esse plástico? O plástico é mole, é duro, é transparente, tem alguma cor? A aparência, né? Qual a cor do objeto? Se ele brilha, qual é o peso dele, qual a textura, se ele é liso, se ele é fosco, se ele é rugoso, enfim. Você também pode dizer se o objeto é velho ou se é novo, se há manchas ou algo no objeto que indique que ele é velho. Um livro, por exemplo, ele vai apresentar folhas amareladas quando ele já está bastante usado, né? Quando ele tem bastante tempo de uso. E você vai dizer também para que serve esse objeto que você está descrevendo, né? Qual a utilidade dele. Além disso, você pode dizer o seu valor emocional, né? O que ele representa para você, ou o valor de mercado, quanto ele custou, ou quanto ele custa hoje, por exemplo, tá bom? Eu trouxe aqui o exemplo de um aparelho celular que eu peguei da internet para fazer a descrição objetiva dele, tá bom? Eu comecei assim. Este objeto é um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto One. A traseira do aparelho é na cor branca. Tem duas câmeras traseiras de 13 megapixels na vertical e um flash entre as câmeras. Tem o símbolo da marca, que é um círculo com a letra M no meio. Este símbolo fica centralizado um pouco abaixo das câmeras. Na parte oposta do símbolo, logo abaixo, tem a palavra Android, que é o sistema operacional do aparelho. Na parte da frente, na linha superior, tem um Note, ou entalhe, que é onde fica a câmera frontal, o sensor de proximidade e o microfone. Na parte inferior da tela, há um espaço preto com o nome Motorola, escrito em tom prateado e centralizado. Do lado direito do aparelho, há um botão de volume que fica mais acima e abaixo dele fica o botão de iniciar. Não há botões do lado esquerdo. A tela é touchscreen de 5,9 polegadas. O aparelho tem apenas 8 milímetros, portanto é fino, e pesa apenas 160 gramas. Tem uma textura lisa, é brilhante e as bordas são arredondadas. Vocês viram que eu trouxe aqui uma descrição objetiva do objeto, né? Eu coloquei aqui as informações que todo mundo consegue enxergar, que todo mundo consegue ver, descrições realísticas, né? Que são reais sobre o objeto. Eu coloquei algumas características aqui sensoriais, né? Eu disse que ele é liso, que ele é leve, né? Enfim, eu não coloquei características de descrição subjetiva, mas eu poderia ter colocado. Eu poderia ter colocado que esse aparelho ele tem um valor muito importante para mim, porque eu ganhei numa data especial, ou porque uma pessoa muito especial para mim me deu de presente. Eu posso dizer que eu economizei bastante dinheiro da minha mesada para poder comprá-lo, então ele representa para mim uma coisa muito importante. Enfim, características subjetivas que eu poderia ter colocado, mas eu não coloquei por falta de espaço, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos de objetos que vocês podem se inspirar para descrever. Se for um tênis, vocês vão dizer de que material ele é feito, se é de tecido, qual a cor do tecido, se é feito de couro, qual é a cor do couro, né? Qual a cor do cadarço, se não tem cadarço, qual é a marca, quanto foi, o que ele representa para você, se é confortável ou não, etc. Eu trouxe aqui um notebook que também pode ser descrito de várias formas possíveis, assim como o celular que eu descrevi. Tem um livro, né, velho aqui que eu trouxe como exemplo, que vocês podem descrever a capa, como está escrito o título na capa, se são letras em alto relevo, qual é a cor do título, né, que está escrito, por exemplo, se são cores metálicas, douradas, prateadas, se é na cor preta, enfim, se a capa é de tecido, de plástico, se a capa é grossa, se a capa é fina, se o livro é grosso, né? Qual é a cor das folhas do livro, quantos capítulos ele tem. Lembrando que o livro, vocês não vão contar a história, vocês vão descrever o objeto somente e o que ele representa para vocês, tá bom? No máximo que vocês podem falar sobre o livro é o título e o nome do autor.
só. O que eu quero são as características físicas do objeto, tá bom? E emocionais para você. Eu trouxe aqui também um caderno, né, que é da marca Caderno Inteligente, que geralmente ele tem um preço muito elevado no mercado e ele é interessante porque ele pode ser montado ao gosto do cliente, né? As folhas são destacáveis sem rasgar, você pode mudar a capa, você pode mudar as matérias, você pode mudar os anéis que seguram as folhas, então ele é um caderno muito interessante para ser descrito também. Há tantos aspectos físicos e aspectos emocionais, né? O que ele representa para você. Eu trouxe aqui também um moletom, né? Que tem várias possibilidades de descrever também. Características emocionais, né? Do que ele representa para você. Características físicas, né? O tecido, que tipo de tecido. Se é confortável, para que você usa ele, enfim. E também um celular, que vocês podem também utilizar o aparelho do celular de vocês para fazerem essa descrição. Quero lembrá-los que não fiquem presos a esses objetos aqui, a essas minhas sugestões. Vocês podem pegar o objeto que vocês quiserem, tá bom? O objeto que vocês possam saber falar sobre ele, tá? Então, fica a critério de vocês. Então, para finalizar, o que eu quero que vocês façam? Um texto descritivo sobre um objeto, tá bom? Tem um errinho aqui, mas tudo bem. Vocês vão descrever um objeto da escolha de vocês, tá bom? Mínimo 15 linhas e máximo 30 linhas. Eu quero que vocês usem os 3 tipos de descrição, tá bom? Objetiva, subjetiva e sensorial. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e até a próxima.